E bora já começar o nosso vitrine de hoje com o nosso consultório aberto, né, gente? A pele é o nosso maior órgão, né, do corpo e também um importante sinalizador da nossa saúde. Manchinhas, pintas, alterações que muitas vezes aparecem ali, né? É inofensivo. Podem esconder riscos que merecem atenção. Para a gente entender melhor como identificar sinais de alerta, a importância da prevenção e o papel da dermatoscopia no diagnóstico, eu recebo o médico dermatologista, o Dr. Allen Pessoa. Boa tarde, Dr. Allen. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Que bom tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao nosso Vitrine Revista, viu? Muito obrigado pelo convite e vamos lá discutir bastante sobre pele. Isso, doutor. Já quero começar com uma pergunta que é relacionada, por exemplo, ao câncer, né? Muitas pessoas vê uma manchinha na pele e tal, já desconfiam, será que é câncer? Será que não é câncer? Porque há uma incidência grande, né? Um tipo de câncer que acontece muito, acomete muitas pessoas, né, doutor? Isso, é muito comum, todo dia no consultório chega essa dúvida. Com o processo natural do nosso envelhecimento, as manchas vão surgindo como um processo natural mesmo, mas algumas manchas podem chamar a atenção. Principalmente aquela mancha que você vê que destoa das outras, porque uma pintinha ou outra acaba sendo normal por conta da idade, mas aquela mancha mais escura ou que está crescendo, essa é que chama a atenção. O câncer de pele, ele tem algum sintoma? Ou ele é só visual, por exemplo? A mancha, aquela mancha está esquisita. Ou não, ele tem algum tipo de sintoma a mais, doutor? Olha, infelizmente, os cânceres de pele não costumam doer. Esse que é o problema e é esse que é um dos principais motivos de atraso diagnóstico. Mas alguns sinais chamam a atenção, como, por exemplo, manchas que estão crescendo, alguns nódulos que não tinham antes, né, carocinhos. E um dos principais fatores que chamam a atenção, vamos colocar como um sinal ou sintoma, é o sangramento. Uma manchinha, uma pinta, um caroço que começa a sangrar, isso pode ser sim um sinal de câncer de pele. Mas começa a sangrar, assim, do nada? Ou começa a sangrar porque a pessoa, de alguma forma, cutucou, coçou, fez alguma coisa? É sinal de alerta também, doutor? Lesões benignas, tipo carocinhos ou nódulos, normalmente não sangram. Então, nódulos que sangram chamam a atenção para um possível diagnóstico de câncer de pele. Porém, o câncer de pele, ele não é só um carocinho, tá? Uma mancha esquisita também pode ser sinal de câncer. Agora, teve uma palavra diferente que eu falei ali logo no começo, né? Que é a dermatoscopia. Explica pra gente melhor o que é, doutor. Então, a dermatoscopia, ela é um exame feito com este aparelho, que é o dermatoscópio. Então, nesse exame, que não dói nada, né? Vale a pena frisar isso, é um exame que a gente coça esse aparelho na pele e a gente faz um tipo de estudo diferente. Ele aumenta cerca de 20 vezes aquilo que nossos olhos conseguem enxergar. Então, ele é um estudo que a gente consegue diagnosticar um câncer de pele ali na hora da consulta. Olha só que interessante. Então, isso encosta na pele do paciente. Ah, tem uma manchinha no braço. Vai encostar no braço desse paciente e ali você já consegue fazer uma primeira análise, é isso, doutor? Isso mesmo. Além de uma primeira análise, muitas vezes nós conseguimos já fazer o diagnóstico no consultório. Olha. Em outros casos, a gente encosta esse aparelho na pele e ele aumenta o nosso grau de suspeição e aí nos leva a tomar como conduta a biópsia de pele. Entendi. Por exemplo, doutor, quando a gente fala de câncer de mama, digamos assim, tem um nódulo e tal, geralmente parte do tratamento lança mão de uma cirurgia, né? Vai lá, tira parte daquela mama, retira aquele nódulo, logo nesse sentido. Quando é o câncer de pele, também é retirada esse nódulo, essa mancha? Como que funciona? Isso, para a maioria dos cânceres de pele, o tratamento principal é a cirurgia dermatológica. E com esse tipo de procedimento, a gente já realiza o tratamento definitivo do câncer. Ah, não precisa, por exemplo, depois fazer quimioterapia, radioterapia, doutor? Ou também em alguns casos é necessário? Existem alguns principais tipos de câncer de pele. O mais comum, que é o carcinoma basocelular, é um câncer de pele tratável 100% com cirurgia, né, em se descobrindo em estágios iniciais. Tá. Agora, por exemplo, tem um câncer que ninguém quer diagnosticar, que é o melanoma. Esse já é um câncer com potencial grave. Então, por isso que a gente faz a campanha do Dezembro Laranja todos os anos. E em se descobrindo o câncer em estágio inicial, o melanoma também é tratado com cirurgia.
Agora, infelizmente, quando se atrasa o diagnóstico, aí sim, em alguns casos precisa lançar mão de quimioterapia e em alguns outros cânceres também em estágios avançados, podemos lançar mão de radioterapia. Mas a maioria, com cirurgia, a gente consegue resolver. E o que causa o câncer de pele, doutor? Já se sabe hoje em dia que o principal fator do ser humano é a genética, mas do ponto de vista ambiental, disparado é o sol. A exposição solar crônica ao longo da vida é o principal fator que faz desencadear os cânceres de pele. Entendido. Por exemplo, né, quando a gente fala de sol, eu passo, a pessoa em casa fala assim, Patrícia, eu passo protetor no rosto, eu passo ali no pescoço, sei lá, passo no braço, mas no restante do meu corpo eu não passo. E às vezes vou pro sol, né, trabalho na roça, aqui nós temos muita, né, área rural aqui, Cascavel, toda a nossa região. Isso já é o bastante ou não, doutor? Isso também pode causar de alguma forma o câncer de pele? Você tocou um ponto crucial, assim, porque as pessoas pensam que se proteger do sol é apenas passar filtro solar. E existe além disso como proteção solar. Então existe a proteção física e a química. A química são os filtros solares, os protetores solares que nós já conhecemos, que é fundamental que passemos no corpo todo, todos os dias. Mas se a gente não conseguir, pelo menos que a gente passe nas áreas expostas, como o rosto, orelhas, pescoço, colo, nas mulheres, braços e mãos. Agora existe a proteção física, a nossa roupa em si já tem um fator de proteção. Então por isso que é importante a gente orientar, por exemplo, os trabalhadores rurais sempre a usar chapéu, que já protege um pouco do nosso rosto, usar óculos escuros adequados, usar roupas UV ou mesmo a própria roupa de proteção, ela com certeza já faz proteção contra a radiação ultravioleta provocada pelo sol. Câncer de pele tem idade? Porque quando a gente fala, por exemplo, exposição ao sol, a pessoa pensa, lá na melhor idade, né, na velhice, enfim. Pessoas jovens, adultos jovens, a gente observa que também estão sendo diagnosticados, né, doutor? Isso é uma verdade. É muito comum no consultório, quando eu diagnostico um câncer de pele num paciente de 60 anos, por exemplo. Eu falo assim, olha, é um câncer de pele, o paciente reclama assim, mas eu não peguei sol no último ano. Então isso é um mito. O sol que você tem risco de desenvolver o câncer de pele futuramente é o sol nos primeiros 20 a 30 anos de vida. Então é muito importante que desde neném, desde os 6 meses de idade, já se estimule a proteção solar. E infelizmente sim, em alguns casos existe o câncer de pele em pacientes jovens de 20, 30 anos. Então sim, é possível ser em qualquer idade. Por exemplo, quando a gente fala de outro tipo de câncer, câncer de mama, a gente tem bastante rastreio, né? Próstata, a gente tem, né, meses dedicados. O dezembro laranja vem para isso em relação ao câncer de pele. Mas as pessoas, é o ano todo que devem tomar esse cuidado. Se observar, se olhar, doutor, realmente? Sim, com certeza. É o ano todo. Então, se você perceber alguma pintinha que está crescendo, mudando de cor, mudando de aspecto, ficando com borda estranha, ou que destoa completamente das outras pintinhas, caroços que sangram, feridas que não cicatrizam, é importante esse monitoramento o ano inteiro. E é importante também que você procure um dermatologista em qualquer suspeita ou qualquer dúvida que você tenha. Então, isso que eu ia perguntar para o doutor agora. Então, primeiro passo, tô com uma mancha esquisita aqui. Então, procuro o dermatologista num primeiro momento, porque daí depois, por exemplo, se precisar de algo, é um câncer, já se resolve no consultório ou aí leva-se para um médico oncologista, doutor? Como funciona? Nos cânceres de pele, quem diagnostica e trata é o próprio dermatologista. Na consulta médica, a gente diagnostica. Se precisar de uma biópsia diagnóstica, nós fazemos a biópsia diagnóstica. E em caso em que utilizamos a dermatoscopia e a nossa suspeição é praticamente 100%, nós já podemos proceder a uma cirurgia 100% curativa. Perfeito. Doutora Ali, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Foi um prazer te receber e até uma próxima, viu? Obrigado, Patrícia. Uma boa tarde. Vamos seguindo por aqui com o nosso Vitrine Revista, gente. Viram só? Falamos sobre saúde, sobre... O sol é bom, gente? É bom, o sol é bom, mas a gente tem que se cuidar também, viu? Se você tem algum tipo de suspeita e tal, não fique com essa suspeita não, viu? Procura o médico dermatologista, né? Procura o médico quanto antes, é muito melhor. Bora lá aqui com